Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de leitura literária no canal Super Acadêmico. Hoje vamos continuar a ler o romance Arpejo de Fabiano Viana Oliveira. Divirta-se com a leitura e não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. Você pode também ser membro do canal e acessar conteúdos exclusivos, dar o like especial, o valeu, e pode ser ainda um apoiador do canal através do Apoia-se. Clique no link na descrição e veja também os meus mais novos livros, A Vingança de Vladimir, Star Wars e Karl Marx. Uma análise marxista do universo galáctico e Ginocracia a Utopia Final parte 3º. Poder Paralelo. Todos disponíveis no Clube de Autores e outras lojas. Fique até o final e boa leitura. De dentro para fora. Nazaré é um bairro do centro de Salvador habitado por classe média quase em extinção. Sobreviventes. Levemente comercial, o bairro vive passo a passo, todos os dias. O monstro vive nesse bairro. Luciano vigia sua casa, esconderijo. Ele não pode fazer nada, apenas observá-lo, esperando que em algum momento ele traia sua própria segurança e fidelidade, saia da armadura por alguma razão. Já traiu em um momento, não sabe que Luciano está ali. Destruiu sua auto-observação, olhos o veem sem ele ver. Fernando chegará em sua casa no dia anterior. Um dia depois do delegado Adroaldo ter-lhe afirmado que ele voltaria. Era memorável a destreza do seu superior. Ele mesmo duvidara. Luciano tinha certeza a respeito de sua presa, mas não conseguia entender algumas de suas ações. O punhal foi o mais fácil, apesar de sem utilidade. Sua disposição em não negar nada, proteção ou talvez um clamor. A viagem para fora da cidade e o principal, a volta. Se imagina, também, influenciado por Fernando, o que ele realmente sabia. O que ele realmente pretendia. Luciano pensa em alguma razão para seu suspeito ter voltado e, infelizmente, só consegue pensar em uma: Carol, a necessidade. Nas duas últimas vezes que falou com ela por telefone, em meio às trocas de vigilância, notou uma crescente distância entre os dois. Tenta manter os pensamentos em um nível profissional, mas não conseguia parar de imaginar o motivo daquilo. Imaginava se ela teve algum outro contato com Fernando, outro telefonema, outro toque. Luciano pensa se talvez Helena não tinha tido o mesmo tipo de envolvimento, apreciando a distância, desejando retorno, querendo após rejeitar. Provavelmente não. Luciano não consegue evitar de pensar em Carol também morta, a outra vítima que a polícia esperava que aparecesse para sim pegar o assassino. O jovem policial tem dúvidas do que eles seriam capazes de fazer se Carol morresse. Ele tem dúvidas sobre o que ele próprio faria. Com os olhos atentos naquela casa, Luciano tenta ver seu interior para buscar a razão de tanta morbidez, não só nas atitudes do assassino, mas em seu próprio pensamento. Helena, Frida, Carol. A frieza dos tratamentos daquela profissão, inclusive com as pessoas queridas. Pensa em Cristiano, como sua família era especial, como havia uma vida e agora só parece haver a dor. Segurança. 2 vezes. 2 telefonemas foram atendidos por Carol nos últimos dias. Ela estava em casa. Nas 2 oportunidades ela correrá para o telefone com pensamentos confusos na cabeça e desejos incertos no corpo. Parecia a atitude de sua distante adolescência, correr esperando o telefonema de alguém. Ela responde a si mesma por essa suposta regressão. Se segurou em mais uma oportunidade, quando o telefone tocou e não foi para ela. Deitada em sua cama, no seu quarto, sozinha ela reflete sobre essa atitude nos últimos dias. Nos 2 telefonemas atendidos o interlocutor fora Luciano. Ela recorda do telefonema ao meio-dia. Estava almoçando no horário entre a faculdade e o estágio. Ela saíra da mesa para pegar o aparelho. No momento em que falará e em seguida ouvirá a voz de Luciano se arrependera, tanto de sua atitude pouco madura quanto da pessoa do outro lado ser quem era, Luciano. Passará toda a tarde se ressentindo do modo como falará com ele. Não demonstrara interesse ou entusiasmo por falar com ele. O jovem detetive não deixou de notar, toda sua perspicácia policial não deixou com dúvida. No primeiro telefonema ela não tinha sido tão alheia. Mas algo estava presente na consciência de Carol, e era o que Luciano não queria admitir que podia, ser verdade. Carol olha para o teto de seu quarto. Não é normal dela passar tanto tempo ociosa, mas a situação não é normal. Ela pensa nos últimos 3 dias, o estranho modo como as coisas se encaminham, a mudança dos seus sentimentos e de suas atitudes. Achava que nunca mais se surpreenderia.
Fica até um pouco feliz por sentir que algo de novo e bom ainda pode acontecer em sua vida. Se sente também culpada por Luciano, se lembra das 2 vezes em que estiveram juntos, foi um prazer supremo, mas agora não consegue se negar ao que está em sua cabeça, desde a última vez. Em 2 oportunidades nos últimos 2 dias foi traída por sua vontade, deixou transparecer sua decepção para alguém que ela ainda queria muito, não tinha intenção de machucá-lo, mas via uma inversão de papéis se formar em sua vida. Que estranha relação podia haver entre aquele algoz e aquela vítima que a afetava antes com consternação e dúvida, e que agora confunde mais ainda só que com uma inversão de sentimentos, atração por um e compaixão pelo outro. Talvez fosse assim desde o começo, mas diferentes conjunturas não a deixaram notar essas diferenças. Luciano aparecerá como uma forte imagem do passado, ligado a uma época mais completa, quando Cristiano ainda estava por perto. E a outra imagem era recente em relação ao passado do policial com seu irmão, mas muito constante, agradável em muitos momentos, lhe provocava satisfação por ser apreciada, atingia sua vaidade. Por muito ela o considerou uma dedicação incômoda e compassiva, mas agora que ele não mais existe, Carol sente a sua falta. Não o tem visto. Suas últimas lembranças são a imagem de um novo ser mais forte e seguro, e a despedida do antigo ser que por tanto tempo desconsiderara. O teto branco à sua frente traz à sua mente as imagens daquele rosto em todas as situações que ela consegue recordar. Parecia uma pessoa diferente, mas eram os olhos que estavam diferentes. Foram mudados pelas mudanças do mundo ao seu redor, as dúvidas, as incertezas, as palavras fortes, as suspeitas. Carol recorda de Lena. Gostaria de falar com ela para saber como ela reagiu à mesma dedicação em sua época. Nesse momento parece uma coisa completamente impossível para Carol pensar em Fernando como o assassino de Lena. Pensar em seu nome parece algo de criminoso em sua cabeça, mas ela sabe em quem está pensando. Tenta algumas vezes ligar aos pensamentos do crime, mas eles se tornam cada vez mais escassos. Cada vez mais seus pensamentos estão em Fernando, e cada vez que ela se repreende por isso, mais tudo volta e com mais força. Põe em dúvida a própria sanidade. Suas reações não parecem normais. Se sente fora de controle. Por que pensar que Fernando ligaria? Já quase nem pensa em Luciano. Só pensa que não vê Fernando há quase 3 dias e gostaria de vê-lo de novo. Nem que fosse só para dizer que acredita nele, mesmo ainda sustentando dúvidas distantes e persistentes. Remeteria ele de volta a sua confiança nela. Teria sua atenção novamente. Talvez ainda tenha, então espera que ele ligue, mas ele foi magoado. Carol não acredita que está se culpando por Fernando ter se afastado, mas seu ego está intuindo certo. O que Luciano pensaria? Onde ele estaria agora para não ver isso em Carol? Ela está rindo sozinha, sem aparente razão, está sentindo leve. A segurança que se apresenta em seu coração agora é tão grande que tudo aquilo que gerou essa situação tão conturbada que se tornou sua vida parece não mais existir. Se repreende novamente por Helena. Ela está morta e o suspeito da morte povoa seu pensamento. Frida está hospitalizada e novamente o possível culpado está em sua cabeça. Ela continua a sorrir, os seus olhos enxergam o rosto desse homem. Ele começou agora e está em seu coração como parece ter sempre estado, mas nunca visto. Fernando! Carol pensa como nunca pensou. O telefone toca na casa de Carol. Ela sabe quem é. Sente. Espero que tenha gostado da leitura. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. Você pode também ser membro do canal e acessar conteúdos exclusivos, dar o like especial, o valeu, e pode ser ainda um apoiador do canal através do Apoia-se. Clique no link na descrição e veja também os meus mais novos livros, A Vingança de Vladimir, Star Wars e Karl Marx. Uma análise marxista do universo galáctico e Ginocracia, a Utopia Final, parte 3ª. Poder Paralelo. Todos disponíveis no Clube de Autores e outras lojas. Até o próximo vídeo. Valeu!